É o seguinte, é um cantor muito famoso, muito querido, maravilhoso, mas que entrou numa situação muito complicada e, né, tá aí prejudicando pessoas, porque tem uma dívida, um montante que me parece que é de R$ 500 mil, se já não for mais, que não foi pago. E aí a empresa para a qual ele devia está fechando as portas, está demitindo os funcionários e está ficando arruinada, na verdade. É isso mesmo, né, Lobianco? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. É isso mesmo que você falou, Sônia. Esse cantor que é muito famoso, que todo mundo aqui gosta bastante, ele acabou sendo acusado agora na justiça de calote mesmo, de ter aplicado calote nessa empresa. Essa empresa, como você disse, teve que fechar as portas, fechou o escritório, está com um sócio só trabalhando em casa, todo endividado, praticamente estão decretando falência. E entraram na justiça agora, processando esse cantor, alegando um prejuízo financeiro enorme que levou os negócios às ruínas, é a expressão que eles usam, como eu disse, o fechamento do escritório e apenas um sócio trabalhando agora de casa tentando sobreviver, mas completamente endividado. Para você ter noção de como essa empresa tá, eu estou falando aqui da Sonata Corporate, que é uma produtora musical. Essa empresa ela já, no início do processo, já pede gratuidade de justiça ao juiz, falando o seguinte: justamente por ter a empresa sofrido um grande prejuízo financeiro por parte dos três réus. Os três réus são o cantor, o produtor musical do cantor e o diretor musical do cantor, o que levou à ruína, bem como o consequente fechamento do escritório, estando hoje o sócio Juan trabalhando sozinho em sua própria residência, completamente endividado em consequência do que se depreende dos fatos descritos, que são os fatos que eu vou narrar agora, Sônia, o que aconteceu. Tinha um lugar aqui no Rio de Janeiro, um clube que fazia um samba, chamado Samba Luzia. Era um samba muito famoso. Essa história até me chamou a atenção porque eu frequentava esse samba, adorava. Olha. E esse cantor famoso, ele estava sempre nesse samba. Ele era convidado para fazer várias apresentações nesse samba, que é o Samba Luzia, que acontecia num clube aqui no Aterro do Flamengo, aqui na zona sul do Rio. Ao longo desses shows, esse cantor famoso foi estreitando a parceria com essa produtora que realizava esse evento nessa casa. E esse cantor começou a estreitar os laços com esses profissionais, até que resolveram, de acordo com o processo, fechar uma parceria profissional. E o que essa parceria previa? Um alto investimento financeiro, uma ativa participação no que diz respeito ao gerenciamento artístico desse cantor. E, em troca, essa empresa iria investir essa grana alta no cantor e, em troca, iria receber uma porcentagem da bilheteria dos shows que ele fizesse aí ao longo dos próximos anos. Teve uma primeira reunião, a gente teve acesso a toda a documentação dessa reunião. Aí eu estou falando de troca de e-mails, ata de reunião, áudios, troca de WhatsApp, tudo que pudesse ter sido registrado, essa empresa registrou e colocou em juízo. Nessa primeira reunião, o cantor ele faz o seguinte pedido para essa empresa. Um pedido inicial de R$350 mil para começar a brincadeira. O que seria esses R$350 mil? R$100 mil para o lançamento do CD novo dele, R$100 mil para ele fazer o distrato com a antiga gravadora dele, R$150 mil para modernizar equipamentos que ele estava precisando e, em troca, ele dava os serviços da produção executiva para essa empresa, gerenciamento de comunicação e a gestão da venda dos shows. Ocorre que, ao longo da reunião, o cantor pediu mais dinheiro, ele pediu mais R$150 mil para comprar uma van para a mobilidade ali de toda a equipe dele. Então, na verdade, era um investimento no total de R$350 mil, passou para R$500 mil. Um investimento de R$500 mil, então ficou acordado o seguinte: nós vamos te dar R$500 mil e vamos fazer um acordo de 4 anos. Nos 3 primeiros anos, a gente quer 30% da bilheteria dos seus shows e no último e 4º ano, 25%. Isso foi acordado.
Eles já pagaram de imediato R$90 mil para comprar essa van. De imediato pagaram R$3.679 em roupas para o cantor. A gente teve acesso até à troca de mensagens do cantor agradecendo, dizendo que estava super satisfeito com as roupas. Além disso, fizeram a transferência de R$30 mil em equipamentos, mais R$8 mil para a produção do site. De um início, logo assim, de imediato, eles já transferiram R$130 mil, né, para as contas aí da equipe do cantor. Enfim, R$130 mil de início, 136 mil para ser mais preciso. Só que ocorre, gente, quando bateu esse montante de R$136 mil investidos, o cantor ainda não tinha feito um repasse sequer dos shows que ele estava fazendo para essa empresa. E essa empresa resolveu procurar o cantor e falou, olha, a gente tinha um acordo, já foram 136 mil investidos, nada, nenhum real de repasse pra gente, a gente vai travar esse aporte financeiro para entender porque os repasses não estão sendo feitos, né, dos shows. Porque daqui a pouco a gente já vai ter repassado 500 mil e vocês não repassaram nada pra gente. E aí vem o que a empresa diz ter ficado indignado, os dois sócios. Eles pararam de pagar, cobraram o valor de repasse do cantor e o cantor respondeu que não iria repassar absolutamente nada em razão justamente do corte que eles estavam fazendo e que eles teriam que dar o aporte total de 500 mil primeiro para que depois ele começasse a repassar qualquer parcela aí de shows. Então, os sócios ficaram indignados porque alegam que somente para esses 136 mil pegaram empréstimo, colocaram ali salário dos colaboradores da empresa, né, em cheque, porque contavam com esse retorno inicial dos primeiros shows para, né, movimentar a empresa também e continuar com esse trato. E aí, eles alegam o seguinte... assim que eles escutaram essa resposta do cantor famoso, eles dizem, ocorre que em nenhum momento foi acordado o investimento integral da quantia, até porque o autor, né, a autora, não teria meios para isso. Né? Além disso, qual seria a vantagem de ser investido uma quantia dessa monta para só posteriormente receber percentuais pingados? Nada justifica tal situação. E aí eles são incisivos. Eles falam o seguinte, a não ser o fato de que, real e infelizmente, a autora, que é a empresa, né, sofreu um grande golpe do famoso cantor e seus parceiros. Então eles já relatam à justiça, olha, fomos vítimas de um golpe, né? E aí o que acontece? A justiça aceitou a denúncia, abriu o processo contra esse cantor famoso, pediu para esse cantor apresentar uma prévia inicial ali por escrito. O cantor já disse que, independente de reuniões, e-mail ou zaps, ele diz que não houve nenhum contrato assinado, que não chegaram a assinar nenhum contrato, então não vai devolver dinheiro nenhum, não reconhece acordo nenhum. O que é mais grave ainda, ele diz que ele joga a culpa em terceiros, né? Porque são 3 réus, esse cantor, o diretor e o produtor. Todas essas transações bancárias que tem comprovante, tem nota, sim, tem tudo, o cantor alega que nada foi feito na conta dele, foi feito na conta dos outros. Então, a empresa que se resolva, né, com os outros. Mas ele está falando do próprio produtor e diretor musical dele, né? Sim, sim. E ele diz que como não tem contrato, nada foi feito na conta bancária dele, ele não quer saber do caso, não reconhece dívida, não reconhece nenhum acordo e que não vai reconhecer nada aí nessa situação. A gente, foi marcado já uma audiência, a audiência seria agora, Sônia, no dia 20 de março, sim, mas precisou ser adiada por 60 dias em razão do recesso, por causa do coronavírus. Então, no máximo, em 2 meses, essa audiência agora vai estar sendo realizada, mas esses 2 sócios estão muito espantados com essa atitude do cantor de falar que não reconhece absolutamente nada, sendo que 136 mil já foram depositados e nem R$1 de percentual de show, né? Então eles falaram, ainda bem que a gente cortou porque a gente pagaria 500 mil e tomaríamos um calote. Uma dica é que esse cantor não é a primeira acusação de calote, ele já tem uma condenação na justiça por calote. Sério. A gente até trouxe esse caso com exclusividade aqui no programa. A justiça condenou ele por uma dívida que ele precisou fazer... de hospital?
do hospital, acho que você já matou. Ele precisou fazer uma prótese coronária, colocar estente, acabou saindo com uma dívida de 200 mil e já tinha a bilheteria sido penhorada para pagar essa dívida. Que é uma coisa que já deixa a situação ainda pior, né? Porque ele já tem uma condenação por calote e já está com a bilheteria de shows penhoradas para pagar essa dívida. Sim, então agora entra mais uma acusação pedindo... E o que eles estão pedindo agora? Eles estão pedindo os 136 mil reais iniciais investidos, mais 100 mil reais de indenização pela possível falência da empresa, que a empresa está arruinada, mandou a gente embora e fechou as portas. Mandou o pessoal embora mesmo? Pois é, mandou embora, fechou as portas. Então eles pedem agora cerca de 250 mil de indenização e nos próximos 2 meses a justiça vai marcar uma audiência aí com esse cantor famoso, muito famoso por sinal, para resolver essa situação. Vai lá, vai o Belo de novo se meter em confusão. Belo, pelo amor de Deus, Belo, pelo amor de Deus. Não é o Belo? Graças a Deus, Belo, não é sua. Uma coisa que me chama a atenção é essa história, fez todo o acordo, só não tinha o contrato assinado, que era fundamental, o pessoal não devia começar a trabalhar sem um contrato assinado, porque aí é muito fácil chegar e dizer, não tem contrato assinado, não vou pagar nada. Quando eu acho que a gente tem um contrato que é muito mais importante, ou tão importante quanto, na verdade, que é o valor da palavra, que é o valor da honestidade quando você está fazendo um acordo, um acerto. Você não pode estar pensando só do seu lado, de quem entra como parceiro nessa história, também, seja de que lado for, você sendo beneficiado, o outro é que é o dono da grana, não interessa, acordo é acordo e tudo tem que ser cumprido, não é? E se teve a sua palavra, se tudo foi olho no olho, meu Deus do céu, mesmo por celular, mesmo por onde, fechou um acordo, vai ter que cumprir essa história. Não assinei contrato, não reconheço, quando estava lá, participou de toda a negociação, foi isso mesmo, Lobianco? Participou Estenderam de tudo. a mão, né? Estava presente nas reuniões, Claro. apertaram as mãos, trocaram WhatsApp, e-mail. E o que você está falando, Sônia, é exatamente o que a defesa está falando. É que a justiça tem que entender que o contrato verbal hoje é coisa de gente honesta. Tem que ter, o contrato verbal tem que ser cumprido. Mas além do contrato verbal, são diversos demonstrativos financeiros, diversas trocas de WhatsApp, trocas de mensagem sobre as trocas de WhatsApp. Tirar o por fora, não dá. E sobre as trocas de WhatsApp, espanta ainda mais a atitude do cantor, porque o cantor olhou as trocas de mensagens e falou, quem garante, ele falou para a justiça, quem garante que sou eu, se a minha foto não está aparecendo antes das frases. Porque aquelas conversas de WhatsApp, que a foto só fica lá em cima na janelinha. Nossa. Ao longo das mensagens, só aparece o texto, né, e os tracinhos de visto. Então ele diz, não tem nada que comprove que sou eu falando. Então a situação foi para um lado de calote aí que pode terminar uma história ruim para esse cantor, porque tá tudo muito bem documentado. Meu Deus, a gente nunca pode abrir mão de uma expressão que tem o maior peso, que é palavra de honra, né? Isso é muito importante e está cada vez mais raro mesmo. As pessoas não respeitam nem os contratos assinados, muito menos aqueles que incluem a sua palavra, o seu consentimento, o seu acordo. É horrível isso. E agora vai saber quanto tempo vai levar, né, para a justiça dar uma sentença e fazer com que as coisas sejam pagas, que é o que a gente espera realmente. Fala. Não, Sônia, agora, esse cantor é muito famoso, é um cantor que fez sucesso e não está na mídia? Não, ele é muito famoso mesmo. Tá na mídia? Muito respeitado também. Muito respeitado. Tá na mídia. Sim. E o dinheiro que ele... Se ele faz ele muitos foi super shows... reverenciado no Rock in Rio, quando chegou lá para ver o show, camarote, foi todo mundo em cima dele, ele é muito prestigiado. Muito, muito querido, inclusive. E quanto tempo faz isso? Esse rolo todo faz quanto tempo, Lobianco? Olha, Thiago, esse rolo todo, ele começou, esse acordo entre eles começou a ser feito ano retrasado. Ano passado, eles começaram a fazer os primeiros investimentos e quase ali no meio do ano para frente, eles começaram a brigar em razão do não repasse, né? Sim. Das bilheterias. Agora, resta saber tempo se o suficiente cantor... para eles ficarem numa péssima situação a ponto de ter que demitir funcionários, né?
E resta saber se o cantor chegou a falar a verdade para ele, que é, olha, eu não posso te repassar nada porque a justiça já está penhorando minha bilheteria de um outro processo. Talvez se ele tivesse contado, ninguém tinha investido nele, né? Porque a promessa era a bilheteria. Então, acredito porque ele não cita isso na defesa dele em momento algum dentro do processo. Outra palavra pode ter importante, transparência, né? Fala, não, situação complicada, porque agora o Alessandro acabou respondendo a minha pergunta. Se ele é um artista conhecido, se ele é famoso, faz muitos shows, por que não paga o que deve? Porque já está pagando coisa que já vem do passado. Sim. E aí, nessa situação, nessa atual conjuntura de tudo que a gente tem visto agora, deste novo caso, parece que a pessoa está agindo de má fé. É estranho. O que a gente, algumas pessoas que eu conversei desconfiam, é que como a justiça passou a penhorar as bilheterias dos shows desde o início do ano passado, na verdade, ele precisou de um aporte mesmo, de um investimento alto, que não estava conseguindo tirar dos shows, né? E aí talvez tenha entrado nessa negociação com esse pessoal, mas esse pessoal viu que também não estava tendo retorno e a coisa descambou pelos lados. Então, duas coisas que você falou muito importantes, Sônia. Palavra e transparência, né? Que é isso que os advogados apontam que faltou dentro do processo. Com certeza, fala, eu não sei quem é, não sei mesmo, mas assim, eu acho muita sacanagem, principalmente no caso dele, estenderam a mão, confiaram, fizeram absolutamente tudo, né? Porque não estavam sabendo em que terreno estavam pisando, né? Pois então. E aí, de repente, vem... É muita sacanagem. Eu acho Quanto que ele colocou Felipe, de grana? Oi, querido. Isso que você falou, Felipe, é muito importante também, porque numa parte, logo no início do processo, eles justificam por que eles estão pedindo gratuidade de justiça. Porque eles não tinham esses 500 mil reais para investir nesse cantor. Mas eles falaram, a promessa é tão boa, porque esse cantor é tão famoso, tão querido, tão reconhecido, que eu vou pegar empréstimo pela empresa, né, pelo CNPJ da empresa para ter uma margem maior. E eu vou pegar metade, né, e fazer um investimento inicial, que com o retorno dele eu vou, né, fazer um fluxo de caixa até ter esses 500 mil. Então isso que o Felipe falou é importante, eles tiveram uma boa vontade, sem ter isso em caixa, em correr atrás desse dinheiro e fazer a coisa acontecer, né? Então, e essa empresa era do show business? Não, e deve ser realmente bem famoso, né? Porque assim, e de grande credibilidade, porque se uma empresa toma a atitude de ir lá e levantar ainda dinheiro numa fase que a gente sabe como que tá, e aí realmente o cara deve dar retorno. Você queria saber o montante? Eu quero saber quanto de dinheiro tem envolvido nessa história, quanto essa empresa colocou para esse artista e se essa empresa que colocou esse dinheiro é do show business. Porque se já tem um precedente, e a gente sabe que, querendo ou não, são quantos artistas? 100 artistas que estão no show business, que fazem muito sucesso, muitos shows. Se eles são do show business, de meu tempo, peraí, não podemos colocar dinheiro ali que vai dar ruim. Olha, são 3 perguntas importantes que o Thiago fez. A primeira do montante, né? Foi um acordo que ele pagaria, a empresa daria 500 mil para ele e ele daria 3 anos de 30% de bilheteria do show, depois o último e 4º ano 25%. Só que quando a empresa investiu, chegou a transferir, pagou, esse valor já foi pago, 136 mil, questionaram porque nenhum percentual de show estava sendo repassado. E ali travaram as negociações. Falaram, ninguém dá mais dinheiro para esse cantor, limita esses 136 mil reais porque ele não está cumprindo com a palavra dele. Então, o dinheiro que chegou a ser pago, 136 mil. O que essa empresa pede agora é os 136 de volta, mais 100 mil de indenização pela ruína da empresa. E aí entra a sua terceira pergunta. Essa empresa era uma empresa pequena, feita por 2 irmãos. Eles estavam iniciando no mercado musical, começando a produzir shows, eventos musicais. Então, seria o primeiro grande cantor que essa empresa iria agenciar. E nos autos processuais eles falam isso. Como o cantor é muito famoso, muito querido, os shows estão sempre lotados, a gente não viu nenhuma possibilidade do negócio dar errado. Retorno era garantido. Claro. Então, a gente tem resolveu arriscar, né?
Resolvemos começar numa pessoa de muita credibilidade, mas por isso Sim. que faliu, porque foi a primeira tentativa. Ela não tem outros cantores que pudessem preencher o caixa, né? Nesse rombo que eles tiveram. Ok, só para fechar? Só para fechar, às vezes a gente tem que ter um pouco de malícia nesse negócio de investimento. Porque se a pessoa é tão querida, se tem tanta gente, se faz tanto show e ela não consegue ir no banco para pegar o empréstimo, tem algum problema. Falou tudo, Thiago. Fala, Felipe. Eu tô louco para saber quem é. Eles confiaram na figura da celebridade, não pediram CPF nem RG. Nada, Olharam o nada. E artista eles e falaram, esse frisam artista é legal. Confiaram no sucesso. E aí olha o que aconteceu. Exatamente. Estamos falando de quem, Lobiano? Olha, eu vou dar uma dica. A gente está falando de um sambista muito famoso. Muito famoso mesmo. Zeca? Maravilhoso. Zeca A gente está Pagodinho. falando do... Não, estamos falando do Jorge Aragão. Jorge Aragão! Não, exatamente. A Não me gente já conformo. tinha falado uma vez aqui, né, Caramba. que ele tinha sido Que aí condenado foi a história já. do hospital, que deu até para Do entender a hospital. situação difícil que era naquele momento, isso Nossa, aqui. eu não me concordo. E agora vem Jorge essa Aragão? história, essa eu acho mais complicada realmente, né?